E vamos começar a nossa aula 2 do curso Identificando e Corrigindo os Erros da Sua Agência. Então você já viu, na aula passada a gente aprendeu bastante coisa, né? Sobre empreendedorismo por oportunidade, por necessidade. Muito importante você fazer aquele exercício de entender o que se quer, né? Qual caminho seguir, que é uma ferramenta muito importante chamada Ikigai. Quem se é, que é o teste de temperamento. Espero muito que você tenha feito, é muito bacana fazer esses testes. O que é empreendedorismo, que é precarização, o momento certo para você empreender, e uma coisa muito importante que é o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, o perfil do empreendedor e as características internas, né, e de ação que esse empreendedor tem e melhorias. Eu espero que você tenha feito as tarefas, tá? Se você conseguir me enviar, que nem eu falei, sempre me envia num dia seguinte, no máximo, para eu conseguir corrigir, eu consigo fazer esse feedback individual. Eu mesma entro no e-mail e consigo responder o feedback para você. Então, você conseguiu fazer as tarefas? Pode mandar para a gente por e-mail, para o e-mail da Expand. E o que você vai aprender nessas 3 aulas, né? Nesse mini curso, que é o introdutório para o Rotina de Agência. A gente já aprendeu a primeira parte, entender o seu perfil empreendedor, e agora nessa aula você vai entender quais produtos e serviços você pode desenvolver, tem um bônus aí que eu coloquei para você, e também conhecer qual é o seu cliente ideal. Vamos entender, né? E aí, antes da gente começar, eu queria saber, todo mundo que está aqui, se você que está aqui, você se inscreveu na página desse curso? Porque e se inscrever, colocar lá o e-mail, o nome completo corretamente e o número do WhatsApp é muito importante para a gente conseguir liberar e escrever o certificado certinho para você, tudo bem? E também, lá na conversa toda por e-mail, pelo WhatsApp, a nossa equipe manda para você qual é o prazo do envio desse certificado. Tá tudo certinho ali, as datas das aulas e a data que vai ser liberado o certificado para você. Então, todas as dúvidas, todas as informações, tudo por e-mail e pelo WhatsApp. Vamos entender a primeira parte, né? Antes da gente falar de tipos de produtos e serviços, a gente tem que entender o que existe nesse universo de negócios da comunicação. Vou passar rapidamente sobre negócios de jornalismo, porque tem muitos jornalistas aqui também, e a gente vai entender os tipos de agência. Então, olha quanta coisa eu coloquei aqui para você entender que existem, né? Isso, negócios ou produtos voltados à comunicação que não são agência. Existem alguns serviços que tem aqui que você pode atender como agência, mas no geral, né, na essência, não é uma agência. Criação de rodas de conversa, que na realidade é produção de eventos, né? Você pode criar essa comunidade ali de eventos voltados a um nicho, a um cliente que você tenha, ou até mesmo um produto digital, um serviço que você proporcione na internet. Curadoria de playlists personalizadas, isso também é um serviço, né, de comunicação, você pode prestar esse serviço para empresas, né? Mentorias, captura de parcerias e patrocínios, pesquisa de mercado, produtora de eventos, né, que a gente já falou, produtoras de infográficos. Então é muito importante trabalhar essa informação e conseguir codificá-la de uma forma bacana para que as pessoas entendam, né? Produção de festival de música ou cinema, de apresentações PPT. Olha, tem empresas especializadas em apresentações PPT que dá muito, assim, deixa no chinelo, assim, as ferramentas que a gente utiliza, sabe? PowerPoint, Canva e tudo mais. Então, é muito legal entrar nesse universo também, é um universo muito interessante. Produção de congressos online, que está dentro, obviamente, de produção de eventos. Banco de pesquisas segmentadas, então, ainda assim, é um serviço de comunicação e documentação, é importante, tá? Esse tipo de serviço também para algumas empresas. Produção de audiobooks, uma coisa muito bacana. Gosto muito de audiobooks, criação de legendas, né, para as redes sociais, sem utilizar aquelas legendas automáticas, né, tomar um cuidado mais com esse texto, né, sincronização, e também audiodescrição para as redes sociais, que é uma coisa muito bacana, tá bom? É muito nichado. Curadoria em grupos de Facebook, porque a gente está falando aqui de gestão de comunidade. Isso também é um serviço que é feito por profissionais de comunicação, né? Que é o Community Manager. Também é muito importante, né? Essa curadoria em grupos, esse
contato ali com pessoas de determinado nicho, curadoria de livros, palestras, consultoria, produtora de guias turísticos online, gestão de loja virtual, também é um trabalho feito por profissionais da comunicação, revisão de texto, revisão ao BNT, pessoal que gosta, né, da língua portuguesa e gosta de algumas regrinhas ali e conhece essas regrinhas, também é um trabalho muito bacana. Media training, roteiro para reality shows, e não só reality shows, né, gente? Tem muita gente que trabalha como roteirista, que veio da área de comunicação, de publicidade, de jornalismo, produção de manuais e diagramação, né, que é aquela coisa padrão que eu sempre falo aqui para vocês. Vamos entender um pouquinho tipos de agência? Então, assim, primeira coisa, tá? Não é só publicidade. Então, assim, além de atuações diferentes, né? Então, não é tudo se resume a uma agência de publicidade, lê do engano, né? Então, para quem já tem agência já sabe sobre isso. E se você quer abrir agência, você vai entender esses múltiplos formatos e cada uma atende um tipo de necessidade e um problema de uma determinada empresa. Então, primeiro, que é o padrãozão, é a agência de publicidade. Então, ela planeja, cria, executa, ela divulga campanhas de propaganda, né, de marcas, de organizações. Então, os esforços da publicidade ajuda a divulgar essa marca e se comunicar com o grupo certo, que a gente fala que é o target. Então, o foco é essa estrutura de marca, a questão do branding e da lembrança, né, que é o awareness. É muito importante. Então, ele utiliza verbas ali financeiras, ali o budget, selecionam os veículos, né, fazem a produção dessas campanhas de propaganda que não necessariamente são só as tradicionais que a gente conhecia nos anos 90, né? Então, existem empresas que fazem, né, TV, rádio, ainda assim impresso e internet. Então, a agência de publicidade, ela toma conta de tudo isso e de contas grandes normalmente, né? Mas, obviamente, também existem agências de publicidade médias, porque a publicidade, a gente está falando de... a gente trabalha com mídia, né, na publicidade, que eu já vou te explicar. Então, assim, é muito difícil você ser uma pequena agência de publicidade por conta da quantidade de dinheiro que circula por conta do departamento de mídia. Só para curiosidade, coloquei aqui um ranking das maiores agências do Brasil, tá? Nessa pesquisa mais atualizada. Então, caso você queira conhecer, pesquisar, saber como funciona, entre no LinkedIn dessas empresas, conheça os profissionais, entre nas redes sociais, né? Algumas agências têm e alimentam, outras não. É muito interessante isso, né? Que a gente sempre fala que o primeiro cliente é a sua empresa. Então, principalmente para você que tem uma empresa, uma agência pequena de comunicação de qualquer formato e que você queira abrir uma agência, você tem que pensar com carinho no conteúdo, né? Porque normalmente a gente começa uma agência de comunicação com pouca verba, né? Nós, na questão de empreendedorismo que a gente está falando aqui por necessidade, né? Então é muito diferente da gente começar com milhões, que nem essas agências começam, né? Então algumas não precisam se movimentar muito, tanto por conta dos profissionais que trazem, que são profissionais de peso, da forma com que trabalham, quais os tipos de mídia que trabalham, movimenta muito dinheiro, então eles não gastam o tempo fazendo muitas redes sociais as próprias. Eu acho isso um erro, mas é um mercado importante para as pequenas e médias agências atuarem, trabalharem elas mesmas, né, como seu próprio cliente, trabalhar a questão de conteúdo, porque isso engaja e isso traz outros clientes, tudo bem? Assim, só para você entender, eu coloquei o portfólio de agências do MEI Mensagem aqui, de 15 em 15 dias, provavelmente, normalmente eles mostram, né, das empresas que estão associadas ao MEI Mensagem, são pagantes, e aí o que eles estão fazendo no momento é bem interessante, tá? Você fica vendo ali o que está rolando. A agência de comunicação, diferentemente da agência de publicidade, ela tem um escopo mais amplo, então eles trabalham serviços dentro da comunicação integrada, podem fazer campanhas publicitárias, mas qual que é o foco normalmente, né? Comunicação interna, mercadológica, pode ser, né, comunicação institucional, obviamente, né? A gente está falando de relações públicas, gestão de marca e outros tipos de serviços. Se está trabalhando dentro da comunicação integrada, é muito parecido com a agência de relações públicas, mas a agência de comunicação tem um escopo um pouquinho maior. Então, nesse caso aqui, se você quer abrir uma agência de comunicação nesse formato,
cuidado quando você for escolher a persona e o nicho de atuação, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, gente, se você não conhece, você está por fora da questão de comunicação integrada. Então, esse composto que foi estudado e desenvolvido pela professora Margarida Kunsch, né, são as modalidades da comunicação integrada. Então, comunicação interna, administrativa, mercadológica e institucional. E isso faz parte desse guarda-chuvão da comunicação organizacional, tá? Obviamente que nos dias de hoje tem muito mais coisa voltada a isso, porque a gente também entra na questão de comunicação digital, tá bom? Se você quer ser a agência full service ou 360 graus, o que ela faz? Ela pega o que a agência de publicidade faz e o que as agências de comunicação fazem, com um plus. Então é tudo, gente. É desenvolvimento de site, faz automação de marketing digital, promoção de eventos, criação de embalagens, ações promocionais em pontos de venda. Lembrando que tem agências que fazem isso separadamente, eu já vou te explicar nos próximos slides. Então, assim, campanhas on e offline, ações on e offline, elas estão ali fazendo tudo. Toma muito cuidado se você é uma pessoa só, uma urgência, e está começando nesse formato. Vai fazendo aos pouquinhos os serviços que você tem mais habilidade, que você tem mais facilidade. Não vai querer fazer tudo de uma vez, né? Vamos lá, agência in-house. As houses, elas atendem um cliente só. Então, são funcionários internos, pode ser uma agência que faz ali como se fosse um freela, normalmente eles fazem isso, mas eles designam profissionais dessa agência para trabalhar dentro da empresa do cliente, tá? Dentro do cliente. A pessoa vai para lá, ela meio que bate ponto lá, mas ela trabalha pela agência, tá? Mas é só atendendo esse cliente. Então, assim, grandes empresas têm isso. Então, Google, Apple, Nubank, elas têm as próprias houses lá dentro, tá? E aí ajuda, obviamente, por conta de demandas específicas. E aí, se precisar de alguma coisa, realmente pega faz uma parceria com uma outra agência e faz um serviço específico, caso os profissionais lá dentro não consigam ou não saibam fazer. Então, ainda assim, é um gasto muito grande que tem que ter, mas é um formato que ainda assim é muito utilizado. Quando a gente está falando de assessoria de imprensa, é assessoria de imprensa interna, por exemplo, né? Então, aqui, se precisar de ajuda fora, a gente fala dentro da assessoria de imprensa que é mista, né? Então, interno e busca ajuda externa. Mas nesse caso aqui, a gente está falando dos vários tipos de agência. Aqui eu gosto de, quer saber um exemplo? Como é que funciona mais ou menos essas houses? Não sei se você conhece, tem essa série chamada Working Moms, na Netflix, né? Que a profissional lá no final, né? São 6 ou 7 temporadas. Lá, acho que na última temporada, a Kate, ela tem uma agência de publicidade, ela foi convidada por uma empresa farmacêutica a fazer uma house lá, dentro dessa empresa farmacêutica. Então, ela precisou, na realidade, fechar a sua agência, né? Não atender outros clientes para ficar somente interno nessa indústria farmacêutica. Achei bem interessante, porque tem muito a ver com os movimentos que a gente vê nas agências, né? Muito interessante. Então, também, agência de relacionamento com a mídia, lembrando que a gente não fala muito de assessoria de imprensa, mas assim, né, no jargão valem os dois. Então, relacionamento com a mídia é essa ponte entre o cliente que você atende e os veículos de comunicação, né, os veículos de mídia, né? Então, os processos eu deixei aí para você ver, caso você não conheça. Então, a gente faz uma negociação com o cliente, faz uma pesquisa, a gente planeja a pauta, a gente elabora notas, releases e contato mesmo com a agência para sugestão de pautas inteligentes, né? Então, é um serviço que é feito normalmente por jornalistas, por conta de entender todo esse processo de redação, o contato com um jornalista que está na redação e realmente ajudá-lo a fazer as pautas, né? Porque o jornalista ele não consegue estar em todos os lugares e sabendo de tudo que está acontecendo. Então, o assessor de imprensa é uma ferramenta importante e para, enfim, fazer esse elo ali do cliente com o repórter, tudo bem? Então, além disso, né, fazer sempre base de jornalista, que a gente fala que é o mailing, fazer follow-up, que é essa conversa, essa troca, né, com jornalistas, monitorar resultados de mídia, né, de aparecimento do cliente na mídia e produção, obviamente, multimídia também dá para fazer, mas aí é uma coisa assim, posso fazer conteúdo, já vi muito gente, assessoria de imprensa, agências assim, fazendo conteúdos mesmo de vídeo
com o cliente para mandar para uma emissora, porque a emissora não consegue estar lá com a equipe. Então, a assessoria de imprensa também acaba fazendo um trabalho de vídeo, de áudio, para atender esse cliente. Eu vejo muito isso no pequenas empresas, grandes negócios, né? Às vezes vem um vídeo que a gente vê que não foi a produção da Globo que fez, mas a gente vê um vídeo bem filmado, bem trabalhado, que, na realidade, normalmente essas empresas, elas têm assessoria de imprensa e o assessor de imprensa com a sua equipe acaba fazendo, né? Então, é uma coisa interessante que também acontece. A agência de jornalismo de dados é importante porque são informações, cruzamentos de dados, de notícias, para que você entenda ali, né, a produção de notícias por meio de dados. Isso é muito importante, tá? Que também tem a ver com a agência de fact-checking, que são checadoras de notícia e pesquisa de desinformação. Na realidade, essas agências, elas estão correlacionadas, tá? Então, são importantes aí, e tem muitas importantes trabalhando aqui para o bem-estar ali da notícia, do jornalismo e o fortalecimento, né, dessa questão da democracia. A agência de relações públicas, gente, elas trabalham dentro do contexto também da comunicação integrada, como eu tinha falado, mas percebo que a maioria delas foca em comunicação interna, algumas coisas de comunicação institucional. Então, qual que é o foco, gente? Relacionamento, né? Questão dos stakeholders, a questão de posicionamento de marca, de missão, de valores, de cultura organizacional, que é muito importante. Né? Isso é bem diferente da questão de assessoria de imprensa, que está falando do externo, né? Do que o cliente pode mostrar para a mídia. Aqui, trabalha aquela essência também no interno. Lógico, isso reflete no externo, mas isso aqui são coisas base que toda empresa deveria fazer. E tá, hoje em dia, muito relacionado com o ESG, né? ESG também é muito importante. Tudo bem? Ajuda a gerenciar crises de imagem, porque estamos falando de relações públicas, não é só fazer evento, certo? Também, gente, agência de conteúdo e digital. Qual que é a diferença? A agência de conteúdo, ela vai fazer redação de materiais, né, que atendem de acordo com o público, um tipo de objetivo, que cada material, cada ferramenta, na realidade, ela tem uma linguagem. Então, e-mail marketing é uma linguagem, copyright, dependendo do que você for fazer, é uma linguagem, textos para blogs, infográficos é uma linguagem, para redes sociais, cada rede social pede uma coisa, gente. Então, a pessoa tem que saber o terreno que está pisando, né? O que vai escrever ali. Então, isso é importante. Então, o foco é essa melhor produção de texto, essa conversa realmente mais íntima com aquele público que quer e que gosta de consumir aquele material daquela empresa ou daquele segmento, daquela pessoa, certo? As de digital, elas focam no marketing no meio digital e também questões tecnológicas. Então, assim, além de gestão de sites, de landing pages, adequação de SEO, o foco é na performance e trabalham muito as de digital tráfego, KPIs, OKRs e BI, que é Business Intelligence. Então, são coisas muito importantes aqui. Também são agências diferentes, mas tem agências de conteúdo que trabalham os dois, porque tem que dar o resultado de acordo com o conteúdo que está fazendo. Então, tem que fazer relatórios, tem que pensar em métricas, né? Normalmente, elas trabalham juntas, né? Então, às vezes, tem agência de conteúdo que também tem esses serviços de digital. Então, são coisas muito importantes aí. Agência de design, que normalmente, né, são hubs de criação. Obviamente, elas trabalham essa questão de... Gente, design é você atender uma demanda e conseguir solucionar um problema. Então, se você está falando de usabilidade e atratividade desse conteúdo, você fala de uma forma visual como que você faz com que esse conteúdo fique melhor, né, para que a pessoa consiga consumir e consiga entender o que você está querendo passar. Então, é muito bacana essas questões de agência de design. Pode ser feito, né, uma produção de um produto, um e-book, um livro, um material ali, ou então, assim, a agência de design também pode tratar não só UX, contextos criativos, mas também motion design, tem vários tipos aí de formas de se fazer design, né? Então, a agência de social media também, obviamente, o social media, todo mundo quer abrir uma agência de social media. Me deixa aqui se você quer abrir também. Então, o que você tem que estudar, né? Além da questão de estratégia, porque a gente está falando que não é só um post, gente. Isso há 10 anos atrás era só fazer um post. Hoje em dia a gente fala de estratégia, de pensar realmente aquele caminho que a pessoa vai
ser conduzida ali para aquela conversa. Então, redes sociais, né, várias, coloquei aqui, né, até o Twitter que virou X, enfim, tem várias coisas, a Threads, que é a rede nova, TikTok, Pinterest, Instagram, tudo isso pode mudar, né? Lembrando que YouTube não é uma rede social, é um buscador, tá? Mesmo tendo ali, mas tem stories, mas tem uma conversa, mas tem um espaço para colocar postagens, ainda assim ele é muito forte como buscador, tá bom? Então, assim, o que é uma agência de social media? É estratégia para relacionamento. Cada rede social tem uma forma de escrever, cada rede social tem um porquê de estar lá. Então, você tem que entender tudo isso, tá? Então, assim, alguns tipos de serviços bem básicos aqui coloquei. Montagem de calendários editoriais, agendamento de publicações, saque, tem agências de social media que trabalham com saque, tráfego e várias outras coisas, né? Junto com a questão de conteúdo também. A agência de desenvolvimento web tem muito foco em programação, em tecnologia da informação, então criação e implementação, otimização de apps, de sites, de blogs, de e-commerces e integração de sistemas são coisas mais complexas, né, que essas agências fazem, que é um pouco assim, tá junto com o escopo de comunicação, se você sabe fazer isso, sabe fazer sites, sabe fazer aplicativos, né, configuração de sistema, trabalha com código, é muito interessante. Tá? E isso, na realidade, nós comunicadores deveríamos ter tido, né? Desde o nosso primeiro ano de faculdade, né? São coisas muito importantes que a gente precisa, sim, desenvolver, tá bom? Todos nós da área de comunicação. Live marketing são coisas, assim, voltadas à experiência de marca em tempo real. Então, são ações promocionais que acontecem, por exemplo, em eventos, em feiras, né? Entender o impacto ali que está acontecendo no momento. Então, assim, uma degustação, e a pessoa entendendo e fazendo pesquisa e vendo o que está acontecendo, qual que é a reação desse consumidor, né? Se ele conhecia a marca ou não, ativação, enfim. Tem várias coisas que dá para fazer de live marketing. A assessoria para influencers, né? Não é só assessoria de imprensa, gente. É um escopo, assim, são várias coisas que você pode trazer. Então, lembra, uma agência de comunicação integrada com assessoria de imprensa, com relações públicas, porque está trabalhando brand e relacionamento desse influencer com marcas, para fazer feed com marcas, é o contato desse assessor com essas marcas para conseguir as publis ou outras formas, né, de monetização, conversar e treinar esse influenciador, fazer negociação com essa marca, fazer contrato, fechar. Gente, é um monte de coisa que a assessoria para influencers pode fazer, é um universo muito bacana. E a agência de out of home são, na realidade, anúncios. Tem agências que trabalham só com isso, tá? Obviamente, agências de publicidade que são bem criativas, né? Trabalham com isso também, mas tem umas muito específicas que trabalham só com veículos específicos e executam essas campanhas de mídia em locais inusitados, tá? Não é só outdoor, nem nada disso. Na realidade, assim, de tudo um pouco. Eu deixei uma imagem aqui ao lado para você ver, porque o foco é na experiência. Então, estão em lugares que vão conversar com essas pessoas, com produtos que tenham a ver com o lugar que essa marca está anunciando. É muito interessante também. E a sales, que na realidade assim, é um pouco falada. Então, são equipes que estruturam dentro da comunicação o que dá para enxugar ali de verba. Então, assim, é uma coisa que a gente não vai tratar muito aqui, mas só para você entender que isso existe também. No geral, coloquei os tipos de agência, tá? Aqueles que a gente já falou e outros tipos de agência e formas de produtos e serviços para você dar uma olhada. Printa aqui, dá uma olhada, entende aqui o que te agrada, o que não te agrada, qual que é a forma, né, de agência que você quer abrir. Lembrando que para negócios digitais, negócios de educação, também tem as agências de lançamento, de coprodução. São coisas importantes para você entender. Você conhece? Você sabe do que se trata? A gente trabalha sobre isso no curso também de rotina de agência. É importante você entender isso também para saber que tipo de serviços você vai fazer. Vou passar rapidamente tipos de negócios para jornalismo. Como eu falei, tem vários jornalistas aqui. Então, voltados ao jornalismo não tem a ver, gente, necessariamente com a agência, mas tem uns serviços aqui que você pode prestar como agência. Então, além de site de notícias, canal de vídeo, podcast, que é o padrão, que a gente está falando de jornalismo digital,
Também produção de newsletter, e-book, fotojornalismo. A gente pode trabalhar fotografia dentro da agência, né? A questão de produção de conteúdo para outros veículos, storytelling, decupagem, web documentários, trabalhando como se fosse uma produtora de vídeo, né? Curadoria de conteúdo eu já falei. Bancos de fontes, trabalhar, né, fontes e oferecer para empresas, que não é assessoria de imprensa, é um outro tipo de serviço. Design de notícias, locutora, uma coisa interessante que a pessoa pode fazer, animação de notícias, tem várias coisas que dá para fazer aí voltadas ao jornalismo. A gente não vai aprofundar, porque a gente está falando de agência aqui no curso gratuito. Então, áreas de uma agência para você entender. Só para você entender, gente, a agência de publicidade foi quando surgiu, né? Lá 1700 e bolinha ali, século XIX, por aí. E, gente, na realidade, século XVIII, né? Então, foi 1700 e pouquinho. As agências de assessoria de imprensa que surgiram no século XIX. Então, é antigo, tá? Então, assim, os departamentos são antigos. Hoje em dia, tem alguns departamentos que estão aglutinados, é importante você entender, tá? E se você tá sozinho ou sozinha ou sozinha, né? É importante você saber que a maioria desses papéis é você que vai conduzir até que a empresa tenha clientes, tenha condições de contratar uma equipe. Mas já te aviso, não sou a favor de nós conseguirmos, de você acumular funções, tá? A gente não tá falando de precarização, a gente tá falando que você vai seguir numa função de empreendedor. Então, você ama o que você faz, você está fazendo produção, você pode continuar fazendo produção, mesmo se sua agência crescer, mas você precisa de braços, você vai precisar de pessoas para te ajudar na gestão, para te ajudar nas finanças, para te ajudar na contabilidade, mas como é que isso funciona, né? No geral, as áreas de uma agência, que se você estiver começando sozinho, você vai fazer sozinho, né? Então, vamos lá. Administrativo tem a ver com contratos, notas fiscais, financeiro, contábil, né? Todos os perrengues ali, aquela parte que, meu Deus, sou de humanas, não gosto de trabalhar. É importante fazer sim o administrativo, se você estiver sozinho ou sozinha, é importante você separar um dia na semana para fazer planilha de Excel, não tem jeito, tá bom? Dá para fazer de uma forma mais fácil, mais leve. Eu vou deixar planilhas prontas no Rotina de Agência para você, mas além disso, gente, o administrativo também trabalha recursos humanos e outros processos legais da agência, né? Marca, gestão de marca, de registro de marca. Você já tem o registro da marca da sua agência, né? Já está registrado? Não é domínio, não, tá, gente? Não é domínio de site, não. Falando registro de marca no INPI. Uma coisa também que você tem que pensar, mas a gente fala mais para frente. Outras áreas, né? Antes se falava tráfego interno, que não é tráfego pago, não tem nada a ver, que é o gestor de projetos. Então, ele vai dar fluidez nesses processos internos de todas as áreas da agência, ajuda a cumprir todas as etapas. Se você tem um projeto grande de um cliente, você está fazendo, no caso, uma campanha, sei lá, de publicidade enorme, você tem equipes, às vezes equipe A, às vezes equipe B, tem uma equipe que está gravando a parte de vídeo, numa locação, e aí tem uma outra parte que está desenvolvendo o site, uma outra parte está desenvolvendo, você tem que coordenar isso, né? Então, e garantir esse cumprimento desses prazos. Normalmente, o perfil dessa pessoa de tráfego, né, que no caso é gestor de projetos, que se diz hoje, é uma pessoa organizada e que sabe fazer cobranças, né? Que mais? Planejamento também tem a ver com gestão de projetos. Algumas agências, elas trabalham, falam que é planejamento, e o planejamento faz os projetos, né, junto com a questão do cargo de tráfego interno. Então, ela brifa as informações do cliente, ela vai no cliente, faz o primeiro briefing, faz depois o segundo briefing, depois da pesquisa, junto com o departamento de pesquisa, pode desenvolver a ideia da campanha, verificar a verba e entende ali que o projeto vai andar, né? Então, o planejamento faz isso também. Normalmente vem antes, tá? Então, assim, uma pessoa que tem que gostar de planilha, tem que gostar de fazer calendário, de data, entender que tem que deixar sempre uma folga ali, que quando a gente está fazendo campanha, principalmente, né, sempre dá uns perrengues ali no meio, você não pode fazer tudo muito juntinho, um processo junto do outro, deixar um pouco de respiro, porque sempre dá problema quando a gente está falando de comunicação, nunca é muito justo, e o planejamento tem que saber fazer, né? Junto ao planejamento, gente, pesquisa ali, ó, lado a lado, e planejamento também junto com criação, todo mundo ali meio junto e misturado, é importante que tenha essa sinergia
entre as pessoas, entre as equipes e os departamentos da agência. Então, a pesquisa, ela coleta essas informações importantes para complementar o briefing. Às vezes o cliente não tem todas as informações, é necessário uma pesquisa, necessária equipe para fazer essa pesquisa, né? Ou fazer um contrato com uma empresa de pesquisa externa, entender de estatística, de metodologia. Então, aquela pessoa bem assim, que sabe mexer com gráfico, que entende, consegue interpretar esses números aí para trazer para o cliente, tanto antes de começar uma campanha, uma ação, durante e depois, tá? A criação, que é o que todo mundo conhece, gente. Todo mundo acha que a agência de publicidade é só focada na criação. Obviamente, é dali que vão sair os prêmios, é dali que vão sair as coisas bacanas, mas não é só isso, tá? Então, percebeu que tem outras coisas ali rolando para que a criação fique livre e leve para poder produzir bem. Né? Então, é importante você pensar nisso, junto com a criação, obviamente, a redação, né? Então, normalmente falando no caso de publicidade copy, né? Mas se a gente está falando de outros tipos de agência, né? Jornalistas também estão focados ali nessa parte de redação, adequação dos textos, que nem eu falei que já tem agências que só fazem isso, mas normalmente dentro de um departamento de uma agência de comunicação, de publicidade, ou de 360 graus, né, que faz todos os tipos de serviço ali, então tem uma pessoa de redação, ou uma equipe de redação. E mídia, né, gente? A gente já falou da parte de publicidade, mídia é da onde vem o dinheiro das agências tradicionais de publicidade. Então, não é só também anúncio tradicional, que nem eu falei. As redes sociais também estão movimentando muita verba ali, né, e tá aumentando a cada ano, né? E também o profissional de mídia trabalha com negociação com os veículos, que eu acho que é uma das partes mais complicadas, assim. Eu tenho dificuldade com essa questão de negociação com os veículos, né? Você tá trabalhando com dinheiro, com entregas, tem que ter um poder de persuasão ali, né? Enquanto que a agência vai levar, fazer esse jogo ali, fazer planilhas e tudo mais, né? De inserções. Eu acho que é uma parte muito interessante do departamento de mídia. E aí, gente, que nem eu falei, se você é uma urgência, uma agência de pessoa só, no começo eu te dou assim 2 anos e meio para você ficar sozinho ou sozinha, e depois você precisa ter estrutura para contratar pessoal, tá? Não tem jeito, se você fizer os processos certinho, você vai começar a crescer, e aí pode até precisar sair, por exemplo, se você for MEI, você vai acabar saindo, se desenquadrando e crescendo, e indo para Simples Nacional, outro tipo de formato ali que a gente já vai ver, tá? Mas se não, no comecinho, tá começando, tudo bem fazer tudo você. Não se preocupa, não fica afobado ou afobada antes de começar, porque dá para se organizar. Com gestão de tempo dá para fazer um pouquinho, pega um cliente, faz a sua divulgação inicial, vai pegando o cliente, a gente mostra como que você faz a divulgação no rotina de agência, como que você consegue o primeiro cliente, como que você faz o contrato, e vai indo, a gente vai te guiando ali certinho para você não se sufocar ali, processo administrativo, financeiro, vendas, né, e tudo mais. Vamos entender esses tipos de formalização que eu falei? Então, quais são as diferenças, né? Você está se vendo como freelancer ou você está se vendo como agência? Então, o freela, gente, ele é autônomo. Ele trabalha por projetos, às vezes ele não recebe, né? Tem gente que é freela e não tem nota fiscal e não se vê como empresa. Se você acha que é freela e tem nota fiscal, tem um CNPJ, você não é freela, tá? Você, a menos que você esteja, por exemplo, com o KNAI lá do seu CNPJ, jornalista independente, escritor independente, aí beleza, você é freela, né? Você está prestando serviço para várias redações e tudo mais. Mas se você tiver um KNAI de um tipo de serviço de agência, você não é freelancer, tá? Se veja como empresa. Então tem muita gente que fica confuso porque está se vendo como pessoa física, mas na realidade você tem que ter a mentalidade de pessoa jurídica, certo? E aí, obviamente, o freelancer, às vezes, tem muita gente que passa um perrengue enorme, né? E aí tem o CNPJ, que não é MEI, e aí tem que pagar contador, tem que pagar um monte de coisa. Eu já vi, teve muita gente já que chegou até mim com vários problemas por conta dessa questão de freelancer. Então, a gente tem que entender que são mentalidades diferentes, né? E a gente tem que valorizar o nosso trabalho sem precarização.
porque o freelancer ele também entra nessa roda de precarização muito mais fácil do que o MEI. Então, o CLT ou concursado é o que a gente conhece, né, o que tem vários direitos, eu deixei aí para você ver, né, tem horário de entrada e saída, vende suas horas por um valor fixo normalmente. O CNPJ, né, qualquer empresa ali, se você abre uma empresa, você tem o seu CNPJ, e a agência, obviamente, também tem o CNPJ, e você, enfim, você atende todas essas frentes, né, da agência que eu expliquei, e oferece os seus serviços em conjunto, você oferece vários serviços para um cliente só, um tipo de serviço, e você vai pegando clientes. Normalmente, né, por contrato também, mas não por projeto, você faz por um período ali o tipo de trabalho, tá bom? E você paga impostos ao governo, porque você é uma empresa. Então, se você se vê como agência, tem o CNPJ, você tem que se ver como agência. Se tiver os quinais que eu já vou falar ali, que você pode prestar como agência. Então, ó, aqui, quais são os tipos de empresa, né, que existem? Então, o mais padrão, gente, começou empreendedorismo por necessidade, não tem R$1 no bolso, precisa trabalhar, MEI, né? O MEI, ele normalmente, ele oferece mais oportunidades, tá bom? Você consegue sim negociar com alguns tipos de empresa. Tem o EI, EIRELI limitada, né, que está voltada ao Simples Nacional ou regime de tributação com lucro, e as empresas maiores, né, as agências grandes estão no limitada, tem uma ou outra, só que é SA, que é gigantesca, é mundial, mas no geral é sociedade limitada que tem, né, acho que são até 5 sócios, uma coisa assim, e também pode estar em alguns tipos de tributação, entre o Simples Nacional e os tipos de tributação por lucro, tá bom? Então, normalmente, né, se você está começando, se você não sabe como começar, é MEI. E tem as agências normais que são limitadas, né? Então, se você já tem uma agência estruturada, você tem alguns problemas de finanças, mas você já tem equipe, provavelmente você está no tipo de sociedade limitada. Para quem está começando, gente, o que é MEI? Microempreendedor individual, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Entre a questão de, Karina, você falou sobre freela, mas eu sou MEI e eu sou freela. Foi o que eu te falei, você tem que se valorizar como CNPJ, porque você fica entre esse autônomo, esse freela informal e uma empresa com sociedade. Você não tem sócio, você é individual, né? Mais para frente, você pode fazer sociedade com uma outra pessoa, com um funcionário, com alguém que seja de confiança. Mas é a primeira etapa de você entender esse caminho ali, né, de empreender ali, se você quer ser uma pessoa empresária ou não, se isso se adequa de acordo com a realidade que você vive, certo? E aqui os tipos de serviços que a gente pode se formalizar como MEI. Então, se você tem já uma agência aberta, tem alguns desses quinais, lembra que por conta, né, o MEI ele tem um limite de faturamento, tá bom? Então, às vezes tem agências que faturam bem mais. Ai, Karina, eu faturo mais de 10 mil reais por mês, mais de 15, 20 mil reais por mês. Então, você é uma agência média. Obviamente, você já teve que sair do MEI. Mas para quem está começando, né, uma boa porta de entrada aí. Lembrando que tem coisas que não são permitidas pelo MEI. Então, coisas assim, atividade jornalística independente, que nem eu falei, né? Tem alguns jornalistas que têm esse KINAI, então realmente não pode ser MEI. Vai ter que ser um outro parâmetro ali, né? Normalmente é EI ou EIRELI, e você tem que pagar contador, você entra no Simples Nacional normal, você não tem aquele regime de imposto mais baixinho. Tem todas as informações também no Rotina de Agência, um módulo só sobre MEI, tá? Para você se adequar, ficar padronizado, pagar os impostos certinho. Que o que eu vejo é um monte de comunicador que tem problema de pagamento de imposto, não sabia que tinha que pagar o DAS, tá com o KINAI errado. Ixi, tem um monte de problema aí, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente também. Então, também, o que não pode? Exclusivamente assessoria de imprensa. Exclusivamente uma agência de publicidade não pode ser MEI. Então, no Rotina de Agência, a gente não fala só sobre MEI, a gente fala sobre a agência. Então, isso aqui é só o comecinho. E se você está dentro, enquadrado exclusivamente nesses quinais, nesses tipos de serviço, você vai ter que se enquadrar em um outro formato. E aí, serviços por CNPJ como MEI, você pode colocar até 15 quinais no seu CNPJ, quinais são tipos de serviço, e tem todos esses, olha só. Serigrafista, revelador fotográfico, promotor de vendas, técnico de sonorização e iluminação, então pessoal que é de cinema, de audiovisual, pode trabalhar com esse KINAI também.
edição de livros, de revistas, jornais diários e não diários, de cadastros e listas. Gente, tem coisa que tem um nome aqui, só que é uma outra coisa, tá? A gente fala nisso também no curso. Recortes de jornal, filmador independente, edição de vídeo e fotografia. Eu falei que é uma coisa muito importante para quem trabalha com agência de conteúdo, promotor de eventos, digitador, locutor, cartazista, clicheirista, eu explico tudo isso lá melhor, dublador, humorista, livreiro independente, locador de livros e máquinas, organização de excursões e promotor de turismo. Por que eu coloquei esses dois embaixo? Por conta do pessoal de relações públicas, tá? Tem muita gente que é de relações públicas, eu tenho alguns alunos que têm uma formação de comunicação e também tem uma formação em turismo, porque só o profissional de turismo tem aquela carteirinha, aquela autorização para trabalhar como na questão de turismo, tá, gente? Mas assim, eu coloquei aqui também porque tem algumas pessoas da comunicação que eu já vi que já foram para essa área de turismo também, e eu coloquei como uma sugestão de KNAI para você adicionar. Lembrando que, se você não é formado em turismo, por favor, não coloque essas duas últimas, tá bom? E aí, como eu falei, por que começar como MEI? Para entender se é isso que você quer, tem menor custo e menos burocracia. Isso é o início, tá bom? Para você entender. Agora, vamos entender, gente, essa questão do ICP, que é a última parte da nossa aula. Espero que você tenha gostado até aqui. Se for muita informação, respira, reassiste a aula. A gente vai deixar 1 ou 2 dias, tá bom? Liberado para você assistir. E aqui, ICP, por que a gente partiu de formalizar a sua agência, né, dos tipos de serviço e o cliente ideal? Porque você vai utilizar essa questão do cliente ideal na aula 3, que a gente vai fazer plano de negócios Business Model Canvas, tá bom? É muito importante você entender isso. Então, se você é da comunicação, você já deve ter ouvido falar, é muito importante entender a sua persona. Nada mais é que essa questão do cliente ideal, tá? Quem vai consumir o material do seu projeto, quem vai ser seu primeiro cliente, quem vai consumir o seu serviço. E ainda assim, mesmo a gente trabalhando muito isso na graduação e em pós-graduações, eu vejo pessoas da comunicação formadas com problemas de entender essa questão do melhor público, o cliente, o que seja, tá? E até o problema do cliente do cliente. Então, se você é uma agência, você tem que entender o cliente do seu cliente também. Não só sobre o seu cliente para você captar o cliente, né, para fechar contrato com você. Você tem que entender a cabeça do cliente do seu cliente. Tem muita gente que tem problema com isso. Então, tem várias nomenclaturas, tá bom? Público-alvo a gente já vai entender, nicho, persona, buyer persona, stakeholders. Então, assim, gente, público-alvo, padrãozão da publicidade. Definição ampla, então aquilo que a gente via nos anos 90, anos 2000. Pesquisa com mulher, 25 a 35 anos, fumante, 2 filhos e que mora em São Paulo. É isso que é público-alvo. Você conseguiu entender quais são os hábitos? Tirando que é fumante, que já é um hábito, né? Conseguiu entender se ela vai para academia, se ela não vai, que roupa que ela usa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela assiste Netflix, se ela... Não necessariamente, né? Então não fala muito sobre hábitos, fala coisa assim mais sobre onde ela está demograficamente, qual que é o sexo e a idade. Basicamente é isso. A gente utiliza isso para a gente aprofundar, né? Então, se a gente está falando de nicho, que é uma outra nomenclatura, né? Uma outra característica é o que essa pessoa gosta, o que esse grupo de pessoas gosta ou não gosta, né? Normalmente são pessoas que têm os mesmos interesses e gostos. Se a gente está falando de coisas da internet, então vamos supor, eu sou uma agência de comunicação e eu estou atendendo um dentista. Como é que eu vou fazer esse conteúdo e ajudar esse dentista para que ele alcance um tipo de pessoa específica? Uma pessoa que quer fazer um Invisalign, por exemplo, né? Eu falando o nome da marca, né? Quer fazer aquele aparelho, né? Que é uma plaquinha. O dentista, ele faz isso. Como é que eu faço para que a pessoa queira saber, se instigue, vá lá no consultório? Tem muitas regras, ainda mais na área da saúde, né? Conteúdo, os profissionais de saúde têm um monte de coisa que não pode fazer, tá? Nas redes sociais, tem apostila sobre isso, tem um monte de coisa sobre isso, tá bom? No CONAR e tudo mais. Então, assim, você tem que entender que nicho tem a ver com interesses e gostos, beleza? Então, vai aprofundando, talvez essa questão de interesses e gostos
consiga fazer com que você entenda ou atraia o cliente do seu cliente, né? E aí a gente fala sobre persona, que é uma definição mais específica, é você entender detalhes sobre hábitos de trabalho, o que ela rejeita, quais são os valores dessa pessoa e o que vai fazer com que ela se alinhe, né? Ela se alinhe aos objetivos do seu cliente, entende? Isso você também pode trabalhar para você como agência, né? Como é que você vai atrair o cliente para você, né? Obviamente, tudo que você vai fazer para o seu cliente, você pode fazer para você como agência, com certeza, né? E tem também a não persona. Se você está trabalhando principalmente com influência, né, na internet, você tem que entender que tem essas pessoas, né? Não são só os haters, mas são assim, eu não vou anunciar, não vou ser uma agência de tráfego. Sabe uma coisa que eu recebo direto? Eu recebo muito anúncio de nutricionista. Aí a pessoa fala assim, ei, Nutri! Gente, eu não sou nutricionista. Qual que é o problema aí? Tráfego, ele não formatou ali certinho, né, o tipo de público, né, talvez tenha deixado muito vago. Eu recebo direto anúncios falando, ei, nutricionista, não sei o que, não sei o que. Eu falo, eu não sou nutricionista, eu sou professora, eu sou jornalista, né? Qual que é o erro ali que o profissional de tráfego fez? Entendeu? Então eu sou a não persona, já sei que eu vou passar pro lado e não vou querer saber desse anúncio aí, né? Então é isso, é importante você saber sobre esses tipos, né, que a gente fala de nicho, e também tem isso, né, nicho, macronicho, micronicho, não se preocupa muito com isso, tá? É importante você entender que existem segmentações para você estudar ali o tipo do seu ICP. Na internet, se você está fazendo trabalho para a internet, você não atende todo mundo. A gente está, num mundo midiático ali que se você focar em todo mundo, você não foca em ninguém. Isso é um grande problema, inclusive, de portais de notícia, né? Que tem 1 milhão de editorias e tá perdendo audiência e tem que fazer umas matérias, né, super sensacionalistas para atrair público. Eu sou meio contra isso, tá? Então, assim, é importante você conversar com o seu nicho da forma com que ele quer conversar com você, da forma com que ele quer ser tratado. Porque a gente está falando disso aqui, de economia da paixão. Então, assim, isso é uma coisa antiga até, né, que não se fala mais esse nome, mas é questão de segmentação de públicos, né? As pessoas vão atrás, né? Elas buscam no Google, até o algoritmo mostra para elas o que elas gostam, o que elas querem saber. Se eu olhar, gente, um Instagram, por exemplo, de comida, que eu tenho, uma comida sem glúten, sem lactose, vai começar a aparecer 1 milhão de contas sem glúten, sem lactose e receitas sem glúten, sem lactose, né? Então tem a ver com essa questão. Normalmente são audiências menores, dependendo do tipo de cliente que você pegue, o que você vai trabalhar, né? Então você tem que compreender muito isso, esse ICP é muito importante, porque a gente está falando de influência, a gente está falando de fãs, né? E você precisa, gente, não é, como é que eu descubro, né? Importante fazer a parte da pesquisa, de análise SWOT desse cliente muito bem trabalhado. Existe uma forma correta de fazer isso, não só jogada com o que a gente aprende na graduação, vou fazer um trabalhinho ali. Não, uma coisa séria, né? E também perguntando. Se você já tem cliente, né, dá para você trabalhar para sua agência, e se você entender o cliente dos clientes, você pode perguntar para eles, né, e entender ali numa conversa solta, gente, por favor, se vocês forem fazer pesquisa, não vai me fazer pergunta engessada que a pessoa fica com vergonha de responder. Faz uma conversa normal e dentro dessa conversa tenta puxar o que você precisa, né, desse problema que você vai resolver, a necessidade desses clientes, dos seus clientes, da agência, o que eles precisam saber, como que você vai fazer isso, para você entender uma estratégia, tá? Então, onde você pesquisa? Se o cliente do seu cliente já existe ali, já está acontecendo, faça pesquisas NPS com ele, né? Essas pesquisas são importantes, entenda, né? Não é só, de 0 a 10, quanto que você gostaria de recomendar o seu serviço, não é só isso. Pode fazer outros tipos de pergunta, né? Então, esse NPS dá para entender ali o nível de satisfação, né, com esse serviço, e faça NPS para sua agência também, tá bom? Google Trends, pesquisa-chave, pesquisa na internet, gente, nas redes sociais, dá para pesquisar em artigos, né, se for um nicho que tenha sido estudado, influenciadores estão sendo bastante estudados, né? Muito importante, tem um monte de pesquisa sobre isso ali no Google Academics, dá para você pesquisar também
Na CAPES, né, tem muitos artigos ali, coisas muito importantes, né, teses, dissertações, dependendo do nicho que você vai pesquisar, podem ter algumas coisas lá. Comentários em grupos, né, então, grupos de nicho, então, do Telegram ao WhatsApp, a grupos do WhatsApp, passando por grupos de Facebook. Gente, tem muita coisa, o universo é enorme, tá? Para vocês pesquisarem. Não fiquem só no Google Trends. Tem também Answer the Public, tem um monte de coisa ali que você pode pesquisar, dependendo do que você for pesquisar. Agora, vamos estudar essa buyer persona que eu coloquei aqui. É a Júlia, ela tem 25 anos. Eu coloquei aqui que ela é visual por conta de uma aula que eu dou de PNL, tá? Que é visual auditivo sinestésico. Vamos pular essa parte, que aí a gente não vai entrar aqui agora. Recém-formada em jornalismo, trabalha como contratada em uma organização, faz freelas, ela quer crescer na profissão, quer abrir o seu próprio negócio, apaixonada por audiovisual e fotografia, pretende abrir um @ no Instagram com imagens de fotojornalismo e viagens. Essa pesquisa dessa minha buyer persona, gente, para esse curso, tá bem feita? Eu acho que não, né? Tá faltando bastante coisa. Então, assim, fazer pesquisa de persona não é só colocar uma imagenzinha do que você imagina, colocar um nome, colocar uma idade, tá? Não é isso, isso é brincadeira de persona. Você tem que entender como é que você faz isso direito. O que tá faltando aí? Vamos ver se você sabe. Falta várias coisas, tá bom? Mas falta se ela tá disposta a investir em educação, né, para fazer o curso, por exemplo, e qual a principal motivação, no meu caso, para contratar os serviços da Expand Educação. Gente, isso tá faltando aqui. Então, assim, não vai colocar persona, existe um gerador de persona, né, na internet gratuito. Gente, a pior furada. Ele pode até ajudar, assim, na base, mas você vai ter que pesquisar por você mesmo. Porque, gente, não dá para fazer um negócio raso, a gente já passou disso, já tem 5 anos que pelo menos isso é trabalhado na internet. Quanto mais você conseguir aprofundar, melhor, porque quando a gente está falando disso, por exemplo, de vendas, né, que está vinculado e aliado ao marketing, são coisas diferentes, tá bom? Mas vamos falar de vendas, então, porque a gente está falando de negócios, está falando de agência, é importante você entender isso. Quanto mais eu conheço essa persona, melhor eu consigo entender as objeções dessa persona, o que faz ela não comprar e também entender quais são as motivações para ela comprar um tipo de serviço. Se eu estou atendendo um cliente, que o foco do cliente, por exemplo, de conteúdo é venda. Então, assim, quando a gente está falando de internet, no geral, a gente está falando de venda. Né? A gente está falando, na realidade, de um tipo de conversão, de um tipo de CTA que você coloca e você gera uma conversão de alguma forma. Então, isso a gente pode falar caso a caso. Caso você tenha cliente, a gente conversa sobre isso também no Rotina de Agência, tá? Então, isso são coisas importantes para você entender. Toma cuidado com esses tipos de persona raso, tá bom? E, por fim, entender que não é o seu principal público, não é só seu cliente. Então, nós temos stakeholders, são públicos de interesse que afetam positivamente ou negativamente. Deixei aqui uma frase do Fábio França, né? O professor Fábio França, ele tem livros e livros sobre stakeholders, tá? Tem outros autores ali muito interessantes, inclusive eu usei na minha dissertação. É muito importante você saber sobre isso. Você já sabia, já conhecia sobre stakeholders? Normalmente a gente fala de stakeholders para o pessoal de relações públicas, mas eu acredito que todos nós da comunicação, a gente tem que saber disso, tá? Então, o seu negócio, o seu projeto e o do seu cliente, ele é afetado, né, positivamente ou negativamente, não só pelos clientes, né? Então, se você está trabalhando em redes sociais, você é afetado por possíveis clientes que ainda não são clientes, por leitores, por ouvintes que eles entram, né, no funil de conversão. A gente está falando de criação de uma comunidade, se você está se expondo ou expondo o seu cliente ali numa rede social, né, numa mídia. Parceiros fornecedores também afetam, né? Sindicatos, governos, organizações do terceiro setor, os concorrentes. É muito importante fazer uma análise SWOT bem trabalhada e bem detalhada para entregar para esse cliente seu, né? É muito importante você saber fazer isso. Imprensa, órgãos reguladores, os empregados que estão dentro dessa empresa, vamos supor que eu falei lá do exemplo do dentista, né? Ele tem alguns funcionários, uma auxiliar, não sei o quê. Gente, isso afeta também como é que é o relacionamento entre eles, né?
como que é o relacionamento dessas pessoas com os clientes de vocês. Quando a pessoa entra no consultório, ela se sente bem? Ela se sente acolhida ou é aquela pessoa que você entra e a secretária olha pra cara dela, tipo, só aguardar ali, tipo, e não tem aquele relacionamento? Gente, isso é treinamento também, tá? O profissional de comunicação tem que ficar de olho nessas coisas. Eu só dei esse exemplo para você entender. Acionistas também e líderes influenciadores, que não é só influenciador digital, tá? São outros tipos de influenciadores. Dependendo do tipo de empresa, você tem pessoas na comunidade, né, local, por exemplo, se for uma empresa local, que podem, obviamente, afetar positivamente ou negativamente as ações que essa empresa toma. Então, gente, toma cuidado com isso, estuda isso certinho, eu quero saber, tá, de acordo com o que você vai fazer, já vou te dar uma atividade, algumas atividades para você me entregar, tá bom? Vou dar um tempinho para você me entregar, e é isso aqui, ó, se prepara. Primeiro, eu quero que você elenque qual tipo de empresa você quer ter ou você já tem. Então, os profissionais que já têm a agência, eu quero que vocês me falem qual que é o tipo de agência que vocês têm, de acordo com o que a gente falou na aula. E para quem quer ter a empresa, que me coloca qual tipo que se adequa melhor ao que você quer fazer. Possíveis produtos ou serviços que você vai atender quem ainda não tem, e quem já tem, coloca os produtos e serviços que você atende, e se você olhou aqui alguma coisa que você queira atender, coloca também. Então, a gente gostou do que você falou do serviço de tal coisa, eu quero colocar esse serviço aqui para fazer, tá? E qual o seu ICP, qual o seu perfil de cliente ideal? Qual que é, não vamos falar de pessoa, não vamos falar ICP, que você já sabe o que é, né? Qual que seria? Então, assim, a gente não vai fazer pesquisa aqui, mas se você já tiver uma pesquisa, já conhecer melhor o tipo de cliente, já tem uma agência ali rodando, eu quero saber. Então, vocês vão me mandar, tá? Você vai me mandar, você pode colocar aqui nos comentários embaixo da aula, aqui da página, ou mandar para o nosso e-mail da Expand, tá? Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente pode mandar o e-mail, tem também no site da Expand Educação. Pode colocar lá, tarefa mini curso, tracinho, seu nome completo, porque aí eu consigo corrigir e consigo te dar um feedback individual. Lembrando, não adianta me mandar daqui uma semana, tá? Então, nosso curso gratuito, ele é curtinho o prazo, então eu vou aceitar até amanhã, para você me mandar e eu conseguir te responder, tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Depois, amanhã, a gente vai falar sobre finanças e você também vai montar o seu modelo de negócio, na verdade, o seu plano de negócio vinculado ao Business Model Canvas, tá bom? Um beijo e até amanhã!